Sejam bem-vindos ao Papo de Moda. Este é um espaço para a gente conversar sobre esse tema incrível. Eu sou a Bel Cerelli. Esse é um projeto original da Cerelli em parceria com o Inbox Podcasts. Hoje eu recebo ela, stylist, pura vida e criatividade. Trabalha assinando campanhas e looks que tiram nosso fôlego e vem ganhando cada vez mais seu espaço no mercado mineiro. Com vocês, a incrível e insolente Paula Corgozinho! Ui, achei muito chique essa apresentação, gente. Eu vou roubar e colocar na minha bio. Paula, tô muito feliz que você tá aqui. Eu também. Eu convenci ela não queria vir. Gente, eu sou um pouco tímida. Mentira, assim, né? Não pode dar intimidade. Esse belíssimo look. Obrigada. Você não pode... Onde você ia com esse look, entende? Você precisava gastar ele aqui. Com certeza. Eu falei, gente, é um podcast de moda, né? Eu tenho que honrar minha profissão Maravilhosa. aqui um pouco. Eu conheci a Paula enquanto a gente trabalhava na Luísa Barcelos. Uhum. E foi, tipo, um dos momentos mais legais, assim, da minha trajetória na moda. Tipo, eu amei trabalhar lá. E aí, e você é uma pessoa muito incrível. E eu conheci um pouquinho da sua história lá. E eu falei, tipo, não tem como não te chamar. E aí, eu queria saber tudo, assim. Queria saber como que começou a sua relação com a moda. Me conta um pouquinho disso. Como começou tudo? Primeiro, obrigada, né? Obrigada pelo convite, por ter me forçado a vir. Então, assim, primeiro eu fiquei pensando assim, várias coisas quando você me convidou, porque eu pensei, o que eu vou falar nesse podcast? E aí é engraçado que eu me forcei a tentar ter essas primeiras memórias, assim, sabe? Trazer à tona essas primeiras memórias de moda. E eu tive uma muito engraçada. Eu estava na Crisma, não sei se era Crismas, primeira comunhão do meu primo. E assim, eu tinha uns 5, 6 anos, eu era bem novinha. E eu estava com um vestido, era de uma marca mineira aqui de criança, inclusive, assim. E tinha uma menina com um vestido igual ao meu. Oh. Gente, isso foi um baque pra mim. Eu lembro que assim, eu fiquei assim, chorei. Falei com minha mãe, não quero, nunca mais vou comprar nessa loja, desde pequenininha, gente. Que mentalidade que era essa, maluca? E aí eu falei, não quero nunca mais ver ninguém igual eu, que não sei o quê. Então, assim, isso foi um trauma que eu lembro até hoje, da menina com a mesma roupa Como que eu. ela ousa! E aí, desde então, eu sempre tive uma coisa de querer fazer roupa. Então, a fantasia, eu não queria comprar a fantasia pronta. Eu queria mandar fazer a fantasia, junto com a minha mãe. Então, assim, sempre quis comprar nas lojas mais diferentes. Então, desde pequena, assim, eu tinha esse negócio de não querer ser igual ao outro. Que demais isso. Então, foi essa a minha primeira lembrança, assim, de um susto fashion, assim. E aí, assim... fui crescendo, minha mãe ela é oficial de Justiça do Trabalho, então a minha referência profissional em casa tinha muito a ver com o direito. Então era inquestionável assim na minha cabeça, eu ia fazer direito. E aí cheguei lá no 45 do segundo tempo, no terceiro ano, fazendo aquelas visitas em faculdade. Cheguei lá e falei assim, gente, eu não vou na de direito, né? Tipo, na palestra de direito. Minha mãe fala isso o dia inteiro na minha cabeça. Não tem necessidade. Eu vou conhecer outras coisas. Eu fui na de publicidade. Amei publicidade, gente. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, eu vou fazer publicidade. Ela, nossa, minha filha, mas você tem certeza? Você tem certeza? Eu falei, tenho, vou tentar. Gostei, comecei a pesquisar, achei super legal. Na época, eu já trabalhava com evento. Então, eu fazia alguns eventos em BH, junto com... Será que pode falar o nome? Pode Sala. super. Eu era pupila da Na Sala. E aí, achava que eu ia trabalhar assim, na publicidade com produção de evento e tal, mas eu já tinha uma quedinha pela moda. Então, eu achava que talvez trabalharia com eventos de moda. Não sabia muito bem o que esperar da faculdade, né? Entrei lá, fiz um período de publicidade. Festa, aquele negócio, e a faculdade começou a não ser o que eu esperava. Assim, já no primeiro período, assim. E eu lembro que eu tive E, na época, eu prestei vestibular para publicidade e para moda. Em moda, eu passei em primeiro lugar e falei, não, vou fazer publicidade mesmo. Que demais. Tipo assim, coloquei moda ali de segunda opção, sabe? Mesmo querendo futuramente trabalhar com moda.
E aí, um professor falou comigo assim, não, se você não quiser trabalhar em agência, o seu lugar não é aqui. Falou desse jeito pra mim, eu fiquei assim... É bom quando um professor manda real zona também, né? Eu falei, quer saber, eu vou trancar essa faculdade, vou lá fazer moda. Uhum. Minha mãe falou assim, faz. Eu sinto que é o que você quer, no fundo, sabe? Se você quiser, depois você se especializa em marketing, produção de evento. Vai fazer moda. E lá fui eu fazer moda. E, assim, eu amei a faculdade. Amei a faculdade, assim. E é engraçado porque eu não sabia muitas das coisas. Não tinha nem noção. Gente, eu nunca tinha desenhado. Eu desenhava de palitinho. Então, assim, a moda sempre foi um desafio para mim, a faculdade de moda. Então, eu tive que aprender a desenhar do zero. Eu tive que aprender a costurar do zero. Só sabia costurar à mão, pregar botão, que minha mãe tinha me ensinado. Então, foi tudo assim, né? A treinar. Eu já tinha um instinto, eu acho, fashion, assim. Porque festa junina, eu que fazia minhas roupas. Tudo que era para aparecer, assim, em público, eu queria fazer. Eu queria produzir, eu queria ser diferente. Já era meio aparecida, né? Mas, assim, então, a faculdade de moda foi uma descoberta na minha vida. E foi muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E o que eu acho interessante, assim, é porque, fazendo a minha pesquisa, o meu stalking, no seu Instagram, o que eu acho muito engraçado e interessante é que, olhando muito lá embaixo, eu sempre te achei muito inovadora, sabe? Porque, por exemplo, umas maquiagens suas, uns looks seus que, tipo, naquela época ninguém usava as coisas. De fato, você sempre foi muito diferente das outras pessoas. E isso é muito legal, né? Porque eu acho que as pessoas, geralmente, elas querem se adequar ao todo. E você nunca quis isso, né? O meu Tipo, sempre foi o contrário. E assim, igual você falou, a gente estava conversando aqui antes, gente, ela falou assim, eu te stalkeei, você era muito festeira. Eu só era. festa, só festa. Adorava uma festa, gente, adoro até hoje, eu só não dou conta de ir. Mas assim, eu adoro uma festa, sempre fui rueira, sempre gostei de sair. E aí, assim, né, na época que eu ainda não fazia moda, e aí a gente ia nas festas, falava assim, gente, eu não quero ir igual ninguém, eu não quero que ninguém tenha a minha roupa lá, o trauma. Quero que ninguém seja parecido comigo nessa festa, entendeu? Então, aí o que eu fazia? Eu comprava uma roupa, ia lá na seção masculina, comprava a roupa, cortava ela, e aí eu comprava um colar, colocava, estilizava ela inteira e, ó, antes de fazer moda. E chegava lá diferente, assim. E aí, assim, isso foi uma coisa que eu fui percebendo, que desde essa época eu já meio que antecipava algumas tendências. Que demais. Então, teve essa vez que eu tinha muito mania de cortar a blusa masculina e vestir, sabe? E aí depois isso bombou. Aquele recorte, assim, que tinha triângulo, Sei que demais. todo mundo começou a usar. Eu tinha usado aquilo 2, 3 anos antes. Então, porque, assim, a minha profissão ela tem muito a ver com esse cool hunting, né? E eu acho que eu fazia isso desde sempre. Exatamente por isso, de querer ser diferente, né? Que depois o diferente cai no mainstream, você tem que buscar atrás de outras coisas, né? Outras coisas diferentes. Então, acho que eu fazia isso antes de aprender o que era, sabe? E qual que era a reação das pessoas ao seu redor, assim? Suas amigas iam na sua onda ou não? Não, ninguém ia na minha onda, É mesmo? gente. Era só eu aqui, a diferentona. Mas elas falavam assim, Paula, só você pra usar isso. Entendi. Todo mundo sempre falou assim, só você que tem coragem de usar isso. E aí depois todo mundo começa a ter coragem, porque se espalha, né? Mas assim, é isso. E, tipo, hoje em dia, eu sei que você tem eu posso dizer que é uma marca de styling, a Insolente? Como que você define a Insolente hoje? A Insolente, ela começou... Porque a Insolente é uma coisa muito louca na minha vida. Ela começou lá na faculdade de moda. Quando eu comecei a fazer essas coisas pra mim, assim, pra ir nas festinhas e tal, eu fazia uma blusa. Como uma marca de ti. Isso. Eu fazia uma blusa pra mim e as pessoas, assim, começaram a se interessar por isso, né? Isso já foi na faculdade. As pessoas começaram a se interessar. Os meus amigos mais próximos, ai, que blusa legal, não sei o quê, que cinto legal. Aí eu falava assim, eu que fiz. Eu falei, onde que vende? E eu não tinha onde expor. Então, eu criei uma marca para colocar essas coisinhas que eu fazia, assim. Não tinha uma grande pretensão com isso, sabe? Então, foi aí que nasceu a Insolente. E aí, eu fiz um intercâmbio
durante a faculdade. Eu fui estudar 1 ano de design de moda na China. Meu Deus, eu tenho tantas perguntas. Isso era tipo, quando você contava essas pílulas de histórias da China lá na Luísa, eu enlouquecia. Porque parece outro planeta, né? É outro universo, gente. Completamente diferente. Como que aconteceu esse intercâmbio para a China? A faculdade tinha um programa de intercâmbios. E desde que eu entrei na faculdade, eu falei, eu quero fazer intercâmbio. Você já tinha feito algum intercâmbio antes? Já, eu tinha morado 2 meses na Califórnia antes de formar no 3º ano. E assim, aí eu percebi que eu era do mundo mesmo. Eu falei, gente, eu quero ficar viajando, descobrindo as novas culturas, porque eu amei. Eu cheguei aqui com 0 saudade de casa, sabe? Tipo assim, forçada a voltar para casa, porque eu tinha que formar na escola. E aí, já entrei na faculdade com a cabeça do intercâmbio. Eu sabia que a faculdade tinha um programa. E entrei já com essa cabeça. Então, assim, para participar, você tinha que ter uma nota X, né? Tinha que ter um histórico, você tinha que falar a língua, tinha que ter proficiência na língua, tinha que ter uma média, né? Aquela média global, tal. Então, eu já entrei na faculdade focada em passar no intercâmbio. E aí, quando eu cheguei no período que podia fazer, a gente tinha algumas opções, assim. Era Chile para moda, né? Chile, Portugal e Macau, que fica na China. Aí eu falei, Chile é aqui do lado. Ai, óbvio que ela vai Chile eu não vou escolher o mais louco, né? Chile é aqui do lado, não vou qualquer hora que eu quiser aqui, a gente faz uma mala e vai pro Chile. Portugal, não vou passar 1 ano falando a mesma língua que eu falo aqui. Né? Eu vou uma que eu não faço ideia do que gente, eu vou pra China. Quando que eu ia ter oportunidade de ir pra China, assim, sabe? Viver a vida deles e tal. Então, assim, além do que, né? A China é uma potência. Nossa, é uma tecnologia. Eles são líderes em tecnologia têxtil. A gente, assim, 90% das roupas são produzidas na China. E mesmo que, por exemplo, a produção seja toda feita aqui no Brasil, às vezes o tecido é brasileiro, o design é brasileiro, a estampa foi feita aqui, mas às vezes a linha foi produzida na China. Então, assim, algum % da sua roupa passou por lá. E eu fiquei, gente, eu preciso entender como é que esse povo enxerga a moda, né? Então, fui para lá. Fiquei 1 ano lá e, assim, foi transformador. Foi a melhor escolha da minha vida. Eu voltaria quantas vezes fossem possíveis. Foi muito legal mesmo. E o curso era como? Tipo, qual que era o nome do curso? Você fez mais de um curso? Como que funcionava? Era fashion design. Só que lá funciona diferente, assim. Você tem você pode meio que montar a sua grade, assim. Eu não sei muito bem se isso funcionava só para os intercambistas e tal, porque assim, eu fazia matérias da galera do 3º ano, do 4º, do 5º, galera que estava formando. Então, eu peguei matérias assim que eu não teria aqui no Brasil. Eu foquei nisso, porque eu já sabia que eu não ia conseguir matar essas matérias aqui, que eu ia perder 1 ano de faculdade, eu ia ter que fazer ele aqui de novo. Então, eu foquei em matérias que não teria aqui. Então, assim, eu fiz design thinking, eu fiz uma matéria que era especialidade em jeans. Então, assim, eu aprendi a fazer todos os processos do jeans, toda a história do jeans, uma coisa que eu não teria aqui. Peguei matérias de corte a laser, de 3D. Então, lá era muito legal. Assim, a faculdade, você tinha a impressora de corte a laser para você fazer o que você quisesse. Que demais. Então, assim, e aí lá aprendi a mexer em muitos programas que eu não mexia aqui, porque o foco da faculdade era muito diferente. Então, assim, foi interessante ver isso, assim. Lá na China, eles estão focados em produção, em como transformar essa produção na melhor possível, como ela ser mais rápida, mais eficiente, com mais qualidade. E aqui no Brasil, não. A faculdade de moda ela é muito focada para processos criativos, sabe? Você como designer mesmo. Entendi. Lá não, já era mais esse processo de produção e assim muita tecnologia. Então, nada era feito à mão. Eu cheguei lá desenhando à mão. A professora olhou para minha cara e falou assim, eu não aceito nenhum trabalho à mão. Eu tive que aprender a mexer nesses programas todos, Illustrator, InDesign, tudo. Gente, eu aprendi
de um dia pro outro, assim, assistindo Aham. tutorial no YouTube, porque senão eu ia tomar pau nas matérias lá. Entendi. Então foi, assim, uma coisa muito louca. E graças a Deus que eu aprendi, que fiz esse esforço, sabe? Aprendi demais lá. Então, assim, essas matérias eram professores convidados. Então, eu tive pouquíssimos professores chineses. Uhum. Eu tive professores de Portugal, franceses, tive alguns, né, de Hong Kong. Tipo, gente de todo o mundo, que eles iam lá, eles ficavam, por exemplo, uns 2 meses, davam aula e iam embora. Minha faculdade, ela era meio que internacional, assim. Entendi. Foi uma experiência muito legal. Fora a cidade, assim, né? Conviver com eles é uma cultura completamente diferente da nossa. Era um choque de realidade toda vez que a gente saía na rua, né? E como que era se comunicar, assim? Era tranquilo? Mímica. Então, eu preciso de... Porque assim, como a faculdade ela era internacional, as aulas eram todas ministradas em inglês. Uhum. Na faculdade, imagino que você não tinha nenhum problema. Então na faculdade era tranquilo. Agora, saiu da faculdade para a rua, Macau, só para situar vocês assim, existe a China continental, existe Macau e Hong Kong, que elas ficam na costa. E elas não faziam parte de Macau, eram colônias, né? Então Macau era colônia portuguesa e Hong Kong era colônia inglesa. Tanto que em Macau, uma das línguas oficiais, são 5 línguas oficiais, se eu não me engano. Tranquilo, gente. Uma das línguas oficiais é português. Ninguém fala. Só tem a obrigatoriedade de ter as placas. Então, isso ajudava a gente demais. Que demais. Porque as placas, os nomes das ruas, era tipo assim, sei lá, Teodoro da Fonseca. Eram umas coisas assim, sabe? E aí, assim, a comunicação era em mímica, porque eles não entendiam português, eles não entendiam inglês. Em Hong Kong, já todo mundo fala inglês, tinha a maior ponte do mundo que liga as duas cidades, então a gente ia muito para Hong Kong também, que pesquisa de moda lá era o máximo, mas, assim, era na mímica. E a gente tirava disso muitas coisas legais, assim, sabe? Teve uma vez que a gente foi no mercado, tipo assim, nada a ver com moda, tá, gente? Mas teve uma vez que a gente foi no mercado, as pessoas muito antigas de lá, tipo assim, as mais velhas, elas sabem algumas palavras em português. Então, aí tinha uma senhorinha que a gente amava comprar com ela, ela vendia legumes, e a gente falava os legumes em português, ela sabia. A gente falava, tomate, ela, tomate. Alface, ela, alface. Era muito engraçado, mas era só isso que ela sabia também. Era muito divertido, assim, foi muito bom. E você chegou a fazer, igual você falou, pesquisa de moda na China. Você chegava a fazer alguns exercícios... Eu fiz um short course, tipo, em Londres, que eu tinha uns exercícios que era em loco, tipo assim, vocês têm que ir na avenida tal e fazer uma pesquisa X. Vocês tinham isso de fazer? A gente tipo, teve isso com o pesquisas... Design Thinking. Que a gente demais. teve isso. Assim, eu peguei umas matérias bem abrangentes, sabe? O Design Thinking foi um curso de... Tipo assim, eu tive essa matéria todos os dias por 1 mês. Então, foi bem intensa. E aí, eles colocavam a gente na rua. A matéria de fotografia também, colocavam a gente na rua. Isso deve ser muito legal. Aí, eu peguei umas coisas de arquitetura também. E aí, assim, como eu estava muito no foco de estudar, eu fui muito com o foco de quero aprender, quero estudar, de absorver tudo que tinha lá. Eu juntava com as galeras de outras faculdades, assim, sabe? Então... ia nas exposições de arquitetura que tinham. A gente adorava lanche de graça também, né, gente? Então, se tinha um coquetelzinho, a gente estava junto, entendeu? Então, foi isso, assim, deu para aprender demais. E só da gente estar num lugar novo e uma cultura nova, era o tempo inteiro eu observando os chineses, como que eles se vestiam. A gente começava a entender, de onde que era cada chinês, sabe? Porque eles são muito diferentes. Muito diferentes. Os macauenses dos chineses da China continental, dos Hong Kongers, eles são muito diferentes. Assim, principalmente no jeito de vestir. Entendi. Eles são muito diferentes. Então, a gente começava a observar essas coisas. Era bem divertido até. Ninguém ficava à toa. Entendi. E aí, você volta da China. E aí, você já chega...
você volta da China e conclui a sua faculdade. Isso. Aí isso que eu tinha, né? O Papo China até começou eu falando da Insolente, né? Isso. Que eu fui... A Insolente era essa lojinha, assim, de coisas que eu fazia. Aí eu fui pra China, né? Parei com ela, Entendi. voltei. E aí eu voltei já assim, gente, eu preciso fazer um estágio para formar. Porque eu voltei da China querendo trabalhar. Eu voltei de lá com esse espírito de eu preciso trabalhar, eu preciso aplicar o que eu aprendi. Eu aprendi tanta coisa legal, eu preciso aplicar isso. E aí, assim, já não queria mais faculdade, né? Então, assim, queria formar correndo, peguei todas as matérias que faltavam para formar. E aí, já assim, louca atrás de um estágio. E assim, eu pedi ajuda para uma professora queridíssima, Carla. Falei, Carla, pelo amor de Deus, me arruma um estágio, preciso formar. E aí ela me indicou para alguns. E aí um deles foi para Luísa Barcelos. E assim, foi engraçado, porque eu me senti muito disputada. Porque foram 2 estágios, né? Na época, uma outra empresa me chamou, eu fiz o estágio, eu fiz um teste com eles, aí eu passei. E aí eu já estava em conversa com a Luísa, e eles me chamaram para entrevista, fui lá, e aí falaram, a gente deve te dar a resposta daqui a um mês. Né? Conversei com a própria Luísa e tal, a gente deve te dar a resposta daqui a um mês. No mesmo dia me ligaram, falaram, a gente quer você. Eu falei, não, mas eu falei sim lá pro outro, gente. E agora? Só que aí eu entrei lá na fábrica da Luísa Barcelos, gente... É uma coisa, meu coração, ele acelerou, assim, aquele tanto de gente trabalhando, aquele barulhão de máquina. Eu olhei para aquilo ali, eu falei assim, eu tenho que trabalhar aqui. Eu tenho que trabalhar aqui, eu senti, assim. E aí eu comecei a estagiar lá. E eu fiquei quase 3 anos, né? De estagiária eu passei para assistente de assistente de estilo eu passei para designer. E, assim, acho que eu fiz de tudo um pouco ali dentro. Acho que até pouco tempo, até quando eu estava lá, eu ainda me sentia um pouco estagiária, sabe? Eu falo que a minha profissão lá era designer e palpiteira. Porque eu queria dar palpite em tudo, em todos os processos. Era muito divertido, aprendi demais. Não, eu amo, porque é muito da sua personalidade mesmo, né? Você tem uma alma muito livre, muito, tipo, a Paula não dá conta, ela vai falar o que ela pensa, é muito bom. Mas isso é ótimo, sabe? É muito bom. E é bom estar num espaço que te permite falar as coisas, né? Isso é muito legal. Era engraçado, porque quando eu ficava calada, aí tinha alguma coisa errada, entendeu? Tipo, aí o que alguém tá ia vir me pedir, ai, Paula, você não vai dar opinião, não? Ou era porque eu não gostei, eu ia ficar caladinha, ou porque eu senti que eu tava falando demais, entendeu? Aí as pessoas sentiam falta. Inclusive, já me mandaram mensagem, tem pouco tempo aí, pedindo opinião de um sapatinho, viu? Estão sentindo a minha falta. E aí, e nesse meio tempo, eu lembro que você tava... Eu não lembro, eu acho que quando eu tava, você tava... Você já tinha formado? Ou você tava... Eu acho que eu tava formando. Porque aí eu entrei na Luísa Barcelos como estagiária. Mas eu acho que você já tinha feito seu desfile. Eu tava... Não, o que aconteceu? A gente tava... Quando eu fui efetivada lá, a gente tava na pandemia. Então, não ia poder ter desfile, né? Porque a minha faculdade, eles fazem um desfile no final para a gente apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. E, com a pandemia, não rolou. Então, a gente teve que fazer um fashion film. A gente teve que se readequar. E aí, assim, o meu processo de TCC, ele foi trabalhando na Luísa Barcelos. Então, assim, eu acho que o meu resultado ele foi muito mais legal pelas coisas que eu aprendi lá dentro, pelos processos e tal, do que se eu estivesse fazendo ele sozinha, assim, né? Então, eu concluí o curso lá na Luísa Barcelos, fazendo TCC lá. E foi ligado com sustentabilidade, não foi? Gente, o meu TCC foi uma loucura, porque, assim, eu peguei a ideia lendo um livro que se passava... Não, mentira, assim, era sobre Barcelona, não é? Era sobre Antoni Gaudí. Só que, assim, né, ele foi a primeira inspiração. Porque, gente, eu achei esse cara genial. Ele é demais. Genial. Tipo, eu queria ter sido ele, entendeu? Porque, assim, pensar nessas coisas, assim, já fiquei chocada. E aí eu fiz uma conexão, assim, das obras dele com o momento que a gente estava vivendo. Cara, a gente estava na pandemia. Meio que apocalíptico o negócio, né? A gente não sabia o que ia ser da humanidade. Então, eu fiz uma conexão, assim, né, dessa ligação que ele tinha com a natureza com um possível apocalipse em que só sobreviveriam aqueles que tivessem conexão com a natureza. Aí, no jornal, achei muito chique, entendeu? Eu guardei lá.
Foi bem legal, assim, o TCC, o processo de TCC. E é um momento de extravasar mesmo, né? A criatividade, porque depois a gente entra pro mercado e nem sempre a gente tem essa abertura, né? E às vezes esse tempo, não é nem tempo, é porque o TCC te obriga a fazer, né? Uhum. Então, tipo, você tem que desenvolver isso, né? Às vezes, porque às vezes durante o TCC a gente também não tem o tempo, né? Exatamente. Mas a gente precisa fazer. Como eu estava trabalhando, foi muito louco, gente. Graças a Deus que eu consegui formar, porque assim, era trabalho na Luiz Barcelos, ao mesmo tempo a gente estava meio de home office, foi uma coisa. Então, estava tendo aula aula em casa, né? Aula EAD, home office, e aí depois voltou, foi uma loucura, assim. Louco. E aí, ao mesmo tempo, os fornecedores, ninguém tinha nada. Então, eu tive muita dificuldade com costureira, tive muita dificuldade com tecido. Foi um desafio, assim. Para quem formou nesse período deve ter sido Foi loucura. bem difícil, assim. Acho que a minha sorte foi que na época de apresentar mesmo, foi quando a pandemia tinha dado uma arrefecida, assim, sabe? As coisas começaram a abrir de novo e aí depois fechou. Mas na época, assim, de formar mesmo, tinha dado uma melhoradinha. Então, estava mais esperançosa, assim, também. E agora você está trabalhando exclusivamente como stylist com a Insolente. Então, a Insolente, eu tinha pausado ela quando eu fui para a China, voltei. Deixei ela completamente de lado, né? Fui fazer estágio, fui trabalhar. E aí, assim, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando na Luiza Barcelos, eu fazia outras coisas, né? E eu sempre, assim, coloquei o nome de Insolente ali. E aí eu entendi que a Insolente, ela tinha mudado. A Insolente não era mais uma loja, sabe? Não era mais uma marca de roupa. A Insolente era meio que um hub, eu acho, assim, de conexões com outros profissionais. Porque a Insolente não sou só eu. Total. Quando a Insolente, eu posto ali os meus trabalhos e tal, mas eu quero mostrar o fotógrafo que trabalhou comigo, né? Os modelos que trabalharam comigo. Então, eu tento ir colocando ali, meio que um hub de conexões, eu Isso acho, é muito assim. legal. E eu acho que vai crescendo aos poucos. A minha intenção é que você contrate a Insolente e que ela te entregue o trabalho inteiro, assim. Porque eu tenho muitos parceiros, tenho muitas pessoas que eu gosto de trabalhar e que eu acho que a vibe combina comigo. E aí aquilo fica a cara de um trabalho Insolente, assim. E tem aparecido muitas coisas, graças a Deus. Tem 3 meses que eu saí da Luiz Barcelos. E que, gente, é difícil, né? Quando, assim, foi meu primeiro emprego, eu estava acostumada com o regime CLT, mas eu precisei de um empurrãozinho, assim. E está sendo muito legal. Eu não trabalho só como stylist, eu sou estilista também. E pela primeira vez, assim, eu estou explorando essas duas funções juntas, sabe? Então, eu brinco que na Insolente eu tenho várias funções, porque eu trabalho como diretora criativa para algumas pessoas, e aí, ao mesmo tempo, eu trabalho com styling, aí eu viro e falo assim, mas isso aqui não existe no mercado. É muito legal, assim, ter esses dois vieses, sabe? Porque eu falo, isso não existe, eu vou criar, então. Que legal. Então, eu estou fazendo muito isso, assim, fazendo coisas sob medida e tal. Tá sendo o máximo. Parece que, pela primeira vez, eu sinto que a minha criatividade está sendo aplaudida, de verdade. Que demais! Não, e o trabalho é muito legal e muito autoral, assim, de fato. Tipo, quando às vezes passa uma foto no meu feed, eu sei que, tipo, não preciso nem ver de onde é, eu sei que é sua, sabe? E, de fato, me conta, por exemplo, eu vi que recentemente você postou uma calça que é cheia de ursinhos, por exemplo. Aquilo é uma peça que foi feita sob medida. Como que foi o processo dela, por exemplo? Aquela peça foi feita para um cliente meu. Ele tinha um evento para ir. E, assim, é muito legal quando as pessoas vão dando liberdade para a gente criar, né? E a gente confia muito um no outro, assim, é uma relação muito legal. E eu faço propostas de looks, né? E eu queria fazer uma coisa super fã, assim, e a gente não encontrou exatamente do jeito que queria, sabe? E a gente foi criando, assim, junto, tendo ideias juntos. Aí chegou um momento que ele falou assim, Paula, faz o que você quiser.
Eu consigo Faça o que você imaginar. quiser, porque o que você me entregar, eu vou vestir, entendeu? Aí deu confiança demais. Aí eu tive a ideia. Eu falei assim, gente, vou comprar um tanto de ursinho, vou costurar na calça. E aí ficou eu e minha mãe bordando ursinho. Uhum. E ficou aquilo ali, assim. E, Que assim, demais. foi um sucesso. Ele falou que todo mundo... Ele não deixava nem ele andar na festa, que todo mundo queria parar ele para tirar foto e tal. Então, foi uma aceitação super legal. A calça que ele usou no dia anterior também foi um festival, né? A calça que ele usou no dia anterior também eu criei. Aí, mandei pregar um tanto de ilhose, colocar corrente, criei a estampa. Então, tem sido processos muito legais, assim, sabe? Tô gostando muito. Muito, muito, muito. Oh, isso é muito legal. E como que é o seu processo de pesquisa para cada cliente, para cada campanha? Como que funciona? Então, a gente tem as técnicas, né, de cool hunting, mas eu acho que, e assim, a gente aprende isso também, mas eu acho que mais do que nunca, a gente tem que sair da moda, sabe? Uhum. A moda tá particularmente, eu acho que a moda tá num momento meio boring, sabe? Ao mesmo tempo que é muito legal que as tendências cheguem para todo mundo, essa democratização da moda, todo mundo sabendo de moda e tal. As pessoas, todo mundo quer falar sobre moda. E às vezes a informação ela chega deturpada, todo mundo usando a mesma coisa. Isso tem me incomodado. Né? E principalmente lá o trauma de vestir igual a todo mundo. Todo mundo tá igual, assim, as tendências elas estão muito rápidas. Então, assim, uma pessoa usou, de repente, 2 segundos depois está todo mundo usando, aí na hora que você vai usar, já passou, sabe? Assim, todo mundo já usou. Não deu tempo nem de você comprar. Então, eu estou fazendo sempre o caminho contrário. Eu quero ir contra a corrente, eu quero ir contra o que está na moda. Tô meio anti-moda, assim, sabe? Então, é muito olhar para outras coisas. Tirar o olhar da moda e olhar para outras coisas. Olhar para lembranças minhas, lembranças, né, dos meus clientes. Eu tenho um questionário super legal da minha consultoria de estilo, que ele retoma fases da nossa vida. Que legal! Então, aí tem um pedaço sobre a infância, adolescência, o início ali da vida adulta. E aí, assim, ele é demorado, porque ele é um exercício de você pesquisar, abrir as fotos, aí eu peço para colocar foto. Que demais, Paulinha. Então, eu gosto muito de ir ali através das lembranças, sabe? Pegar, ou, assim, às vezes uma forma que você vê na rua, uma música te lembra alguma coisa e aí sai uma ideia dali. Então, a moda, assim, tem muitas marcas aí bacanas surgindo, autorais, aqui no Brasil, fora. Eu tenho virado o meu olhar para elas e estou tentando tirar o olhar do que está no mainstream. Porque se já está ali, vai bombar muito rápido, sabe? Então, eu estou tentando olhar para os pequenos, a galera que está inovando. E o tempo inteiro, assim, né? O problema de ser uma pesquisadora de tendências também é esse. A gente está o tempo inteiro conectado ali, tentando entender o que está acontecendo. E, principalmente, eu acho que entender o que está acontecendo como um todo, né? Os movimentos políticos, né? Entender a opinião do público, entender os questionamentos que estão sendo feitos pela juventude, porque são daí que surgem os grandes movimentos. Então, colocar a cabecinha para pensar mesmo, assim, sabe? Fazer avaliações o tempo inteiro do que está rolando. Porque, além de tudo, eu achei maravilhoso isso, porque moda é um negócio cíclico, né? E quando a gente coloca significado nas coisas, e quando é um significado pessoal, é tão mais legal, né? Com certeza. E realmente tem esse timing, né? Porque tem que ser um negócio legal, igual você fez, por exemplo, a calça dos ursinhos, mas tem que ser num timing certo para ter aceitação, né? Uma coisa muito complexa, né? E sabe qual que é o negócio também? Assim, eu acho que as pessoas têm aceitado mais o diferente. Total. Sabe? Isso super. O extravagante. E essa é muito a minha linha, né? Eu gosto da extravagância, eu gosto do excêntrico, do diferentão. Então, isso eu acho que tem com a internet, assim, com o alcance das coisas, isso tem sido mais possível, assim, que essas pessoas que ficavam longe, que você não conseguia atingir, que tinham esse mesmo gosto que você, agora a gente consegue atingir. E mesmo as pessoas que não gostam, falam assim, eu não usaria, elas estão admirando, sabe? Então, está sendo bem legal. E me conta,
Nesse novo universo que você tem feito, qual o trabalho que você mais curte fazer? Tipo, o que tem brilhado mais os seus olhos? Eu gosto de tudo. É mesmo? Porque eu gosto quando as pessoas, quando eu faço aquele trabalho que ele é o todo. Aham. Então, a gente vai pensar, eu falo que é uma curadoria criativa. Então, eu vou pegar o todo, vou pensar na ideia junto, né? Em conjunto, que eu acho que, assim, uma ideia que parte só de mim, ela não é boa o suficiente. Ela tem que vir em conjunto. Quanto mais cabeças junto, acho que melhor o resultado. Então, assim, eu gosto quando eu pego todos os processos. Por isso que eu falo que eu gosto de ser palpiteira. Porque eu gosto de acompanhar tudo. Eu gosto de pegar lá desde a ideia inicial, desde o conceito, desenvolver ele, pensar lá na estratégia, até na estratégia de marketing, sabe? Desenvolver a estética junto, às vezes desenvolver as peças junto. Eu tenho trabalhado muito com consultoria de estilo pessoal. E, assim, está sendo muito legal, muito legal. Eu brinco, assim, na época da faculdade, eu tive um namorado que ele se vestia como se ele tivesse 13 anos, e ele tinha 22. Entendo. Então, ele usava as mesmas roupas que ele usava com 13 e ele usava com 22. E, assim, aí que eu acho que eu peguei um pouco do touch, assim, de fazer isso, sabe? Quando a gente fala da roupa do outro, a gente mexe muito com a autoestima dela. Muito. Então, a gente tem que ter com muitos dedos, assim, para não ofender a pessoa. E eu nunca falei nada com ele. E aí, um belo dia, a gente foi numa festa e ele estava sem roupa. Eu peguei umas roupas do meu irmão e tal, vesti ele, coloquei uma jaqueta diferente, pus uma touca, ele deixou eu vestir ele, né? Foi o começo de conversa. Foi na festa, ele foi tão elogiado pelas pessoas que conheciam ele. Disse, nossa, você tá diferente, nossa, você tá bonitão, não sei o quê. Aquilo ali deu uma autoestima para ele. Ele falou assim, tá na hora de eu mudar meu guarda-roupa. Eu não precisei falar nada. Eu falei, Deus seja louvado. E aí a gente fez assim um tanto de compra, mudamos tudo. E assim, eu brincava que ele ia ser meu TCC, porque ele mudou. E aí eu percebi o tanto que eu poderia ajudar as pessoas, assim, sabe? Porque, no fundo, elas sabem o que elas querem. Às vezes elas têm medo de usar, estão presas em coisas do passado, assim. A minha consultoria era muito isso, é o autoconhecimento, sabe? É você entender o que você gosta, e não o que está na moda, o que é tendência. Total. E aí foi nessa época aí que eu percebi, assim, que eu brincava com ele, você vai ser meu TCC, você vai ser meu TCC. Não sei como é que tá hoje, tá, gente? Hoje em dia não é minha responsabilidade mais. Ela não pode resguardar nada mais. Exatamente, não sei como é que tá, se deu certo, se não deu. Mas, assim, na época, isso foi muito legal. Percebeu tanto que a roupa mexe com a nossa autoestima. Nossa, total. Isso foi evidente, assim. E trazer isso para o meu dia a dia, eu poder ajudar as pessoas, é muito legal ver a evolução dos meus clientes. Muito, muito, muito legal. E é um processo muito deles, assim. Eu estou ali só para auxiliar, sabe? No fim das contas, eles que se viram, sabe? Total. Eu só dou uma mãozinha ali, só ensino mesmo a olhar para dentro. Acho que você orienta, né? Acho que é muito ensinar, assim, como é que é esse processo, sabe? Porque o vestir, tem hora que ele se torna muito robótico, né? A gente, vou vestir ali pro trabalho, e aí você simplesmente está igual a todo mundo. E ninguém é igual a ninguém, né? Quando você entende o que você tem de diferente, o que você quer passar, o que você quer mostrar, né? E é por isso que esse processo de relembrar as coisas é muito interessante. Quando você entende isso, entende o seu próprio universo, é tão gostoso se vestir, sabe? É tão gostoso procurar coisas que tenham a ver com você. É muito legal isso. Nossa, 100%. Paulinha, agora a gente vai para os quadros, porque esse programa tem quadros fixos. Ai, meu Deus do céu. Ó, deixa eu me preparar. Seguinte. O primeiro quadro é o Saia Justa. Você precisa me contar um momento da sua trajetória que foi uma saia justa. Tipo assim, cara, muito difícil. Você teve que sabe? Aquele momento difícil que você teve que se ajeitar. Que você teve que, sabe? Tá, ele é recente, né, gente? Então, eu acho que foi o pedir demissão. Pedir demissão é muito difícil. Gente do céu, que trem difícil. Nossa Senhora, assim,
Principalmente porque a Luiz Barcelos se tornou uma casa, né? Luiz Barcelos é uma empresa familiar que, mesmo sendo muito grande, ainda existe esse sentimento latente lá dentro, de família. Então, eu fui muito acolhida. Eu gostava muito da convivência com as pessoas. Então, para tomar essa decisão de não estou me vendo mais aqui dentro, eu preciso fazer mais, eu quero investir na Insolente. Eu não conseguia manter as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu queria muito, né, pegar os trabalhos ali para Insolente e tal, eu não conseguia, porque eu estava me dedicando a Luiz Barcelos. Então, tomar essa decisão, eu acho que, assim... E o medo de decepcionar eles, né, de decepcionar a equipe que eu estava saindo, todas essas inseguranças, o medo de não dar certo. Falar, gente, estou saindo do conforto aqui que eu tenho e vou desbravar o mundo empreendedor, ser uma empreendedora. Eu acho que foi o meu momento mais tenso, assim. Eu tive que fazer terapia. O momento, assim, de pedir demissão, ele é muito tenso, né? Você não sabe como é que vai ser a resposta do outro lado. Você tive até treinar na frente do espelho. Eu nunca tinha pedido demissão na minha vida. Mas eu acho que foi o momento mais tenso, assim. Mas eu acho que todos esses momentos tensos, depois vem um momento bom, né? E eu tô vivendo um momento muito bom agora. Então, valeu a pena a saia justa. Não, com certeza. Agora, o quadro se chama Caiu Como Uma Luva. Ai, meu Deus. Aquele momento, tipo, ai, deu tudo certo. Qual me conta um? Eu acho que o mais significativo, assim, além desse agora, né, que eu tô vivendo, foi a volta da China. Imagino. Porque eu voltei de lá falando, gente, eu preciso arrumar um emprego, né? E aí, fui lá, agora, assim, já tô velha, tem que formar logo, né? A mãe falando na cabeça. Já tô velha. A mãe falando na cabeça, minha filha, vamos, você tem que sustentar, eu não aguento mais pagar faculdade pra você. Aquele desespero, assim, e na moda, agora, gente, a moda deu um boom agora, né? Na minha época, quando eu entrei na faculdade, quase não tinha turma de moda. Pouquíssimas pessoas se formavam, sabe? Não era um mercado, assim. Agora, do nada, todo mundo quer trabalhar com moda. Então, na época que eu formei, não era muito bem assim que eu estava formando. Então, as pessoas não conseguiam muitos estágios. Era uma coisa meio difícil, assim. Então, aí eu voltei da China com o China lá no currículo. Deu bom, entendeu? Então, assim, caiu como uma luva ter ido lá para a China. Caiu como uma luva porque mesmo. Eu ia para as entrevistas, as pessoas achavam eu o máximo, né? Essa menina é diferenciada. Escolheu ir para a China. Ela foi para a China, ela é diferenciada. Então, caiu como uma luva aí o intercâmbio. Agora o quadro é uma pérola de Paulinha. Tipo assim, uma dica para quem quer ser stylish, que quer seguir nessa também, né, empreender nesse lado da moda. Uma dica para essa pessoa. Se profissionalizem. Eu acho que assim, a profissão teve um boom, né? A moda teve um boom. E a gente tem visto muitas pessoas que não sabem o que elas estão fazendo. Eu acho que a gente tem que fazer cursos, a gente tem que se embasar, não tem dinheiro para pagar curso, tem tanta coisa de graça na internet, sabe? Vamos estudar, gente, vamos aprender sobre a história da moda, aprender a pegar referências e ser somente uma referência, não copiar, sabe? Para a gente criar uma moda mais interessante mesmo. Então, eu acho que estudem, se preparem. Pega sua mãe, pega sua prima para testar, sabe? Para aprender. A gente aprende muito fazendo também, né? Além do estudar, fazendo. Dê a cara a tapa. Isso foi uma coisa que eu aprendi, assim. Não tenha vergonha, seja cara de pau. Porque o não, a gente tem. O não, a gente tem. Então, seja cara de pau, estude, corra atrás, porque tem espaço para todo mundo no mercado. Isso, assim, é o maior conselho que eu dou para a galera da moda. Tem espaço para todo mundo, não precisa passar em cima do outro. Trabalho em equipe é sempre muito melhor. Então, una forças com pessoas bacanas e vamos transformar a moda dessa forma. Gente, é isso. Eu queria agora que você passasse suas redes sociais. Como que a gente encontra a Insolente, como para contratar a Insolente. Passa tudo agora. A minha rede social pessoal
é Paula Corgozinho. Nome difícil, mas marcante. A rede social da Insolente é _insolente. E pode me contatar pelo direct, pelo e-mail que está lá. E futuramente, acho que ano que vem, sai uma marca de roupa. Não sabia dessa. Tem um ano que eu estou trabalhando nela já. E assim, como a minha cabeça ela vai mudando, muitas coisas vão mudando junto antes de lançar, gente. Então, uma hora sai. E você pode dar algum spoiler sobre isso? Chama The Ego Lab, o laboratório do ego. E... vão ser umas coisas diferentonas, assim. É o que deu na telha eu tô fazendo, coisas que eu não encontro nas lojas, que eu sempre quis. É meio que o que eu faço, assim mesmo, sabe? Entendi. Só que dessa vez numa escala um pouquinho maior. Mas ano que vem chega aí pra vocês. Tô animada demais já. Eu também, minha filha, dá uma loucura, mas vai sair, vai sair. Gente, então é isto. Esse é um projeto, mais uma vez, da Cerelli, em parceria com o Inbox Podcasts. A Cerelli é uma empresa de social media, então se vocês precisarem de ajuda com as redes sociais de vocês, estamos aqui. E se você tem uma ideia de podcast, o Inbox Podcasts também está aqui para te ajudar. E é isto. Um beijo, tchau, tchau. Um beijo, muito obrigada.